Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Last Call, o último Last Call do mês de junho, o último Last Call do semestre, o último Last Call desse mês, galera. Ou seja, teve muita coisa essa semana, muitos indicadores e já vamos lá, já vamos falar sobre eles para eu tentar fazer com que esse Last Call não fique tão longo, tá? Então vou tentar fazer de uma forma mais resumida. Bom, a gente começou a semana na segunda-feira lá com o Boletim Focus que apresentou ali alta de IPCA, alta de PIB e alta do dólar. O dólar foi para 5,15 e provavelmente o Boletim Focus de segunda-feira também vai apresentar alta de dólar e a gente vai conversar o motivo disso no decorrer aqui, tá bom? Nós tivemos também confiança do consumidor, né? É um índice divulgado pela FGV. Eu já tinha falado para vocês no First Call que provavelmente ele traria uma alta, mas não uma alta tão expressiva quanto a gente já teve. E foi o que aconteceu, trouxe uma alta aqui, ficou em 91 pontos, tá bom? E na própria segunda foi o único dia dessa semana que a gente teve dólar abaixo de 5,40. Ele bateu ali 5,39, 5,38, se eu não estiver enganado, tá? Então, foi o único dia dessa semana que a gente teve um dólar em patamar mais baixo. Entrando já na terça-feira, a gente entra com a ata do Copom, onde o Copom não trouxe muitas informações diferentes daquilo que ele já tinha comentado, né, daquilo que ele já tinha divulgado, ou seja, a gente já viu um Copom um pouco mais restritivo, a gente tende a ter agora taxas de juros mais restritivas, né? Um Copom unido, onde todos os membros estão com a mesma forma de pensar, né? E a ata trouxe tudo isso, né? A ata demonstrou isso. Demonstrou também que a tendência é que a gente tenha uma taxa de juros em patamares mais altos por mais tempo, né? E principalmente depois de tudo que aconteceu essa semana, eu falo para vocês que a gente tende a fechar em 10,5 por um bom tempo, tá bom? A gente tende a ficar com 10,5 de taxa de juros aí por um bom tempo. Pelo menos o ano de 2024 inteiro e com certeza mais um bom patamar. Inclusive, eu acho que o Boletim Focus deve trazer alta de Selic para 2025, tá? Porque a Selic, se eu não me engano, no Boletim Focus estava projetado em 9,5 para 2025 e acredito eu que o Boletim Focus deve trazer uma alta aqui para 2025, tá bom? Ainda continuando na terça-feira, pessoal, a gente teve o índice de confiança do consumidor lá dos Estados Unidos. Projetado em 100 pontos, ele veio em 100,4. Foi muito acima? Não foi muito acima, mas foi o suficiente para o mercado começar a ficar um pouco mais estressado, né? Voltando naquela questão de ter uma economia aquecida nos Estados Unidos. Juntando com isso, a gente teve algumas declarações do governo brasileiro falando sobre as decisões do Banco Central, né? Comentando sobre algumas decisões, e isso fez com que o mercado ficasse ainda mais alvoroçado. Então a gente teve, né, na terça-feira, algumas declarações do governo brasileiro sobre o que o Banco Central vem tomando de atitude do Banco Central, os membros do Copom ali, né? E a gente teve o indicador de confiança do consumidor americano que subiu, né, acima do esperado, né? Ele ficou abaixo do mês anterior, mas ele ficou acima do projetado. Seguindo para quarta-feira, pessoal, na quarta-feira a gente teve IPCA 15, 0,39 de IPCA 15 contra 0,45 de projetado. IPCA 15 ficou um pouquinho abaixo ali do que era esperado, isso é bom. No acumulado de 12 meses a gente tem um IPCA em 4,06, ainda acima do centro da meta. Esse indicador foi o principal indicador da quarta-feira. Na verdade, além de ser o principal, basicamente foi o único indicador importante, né? Ele trouxe um alívio momentâneo, tanto é que no momento que ele foi divulgado a gente teve um pouquinho de tendência de queda de dólar ali, mas logo na sequência o dólar voltou a subir por todo o estresse, porque a gente teve alguns comentários novamente, algumas declarações que voltaram a estressar um pouco mais o mercado, né? A quinta-feira foi um dia marcado por uma estabilidade de dólar relativamente confortável. Por quê? Porque a gente vinha tendo um dólar que variava consideravelmente durante o dia, né? E de forma elástica, vamos falar assim. E na quinta a gente teve um dólar que variou entre 5,48 e 5,54, se eu não estiver enganado, ou 5,53, tá? Alguma coisa assim, eu não me recordo ao certo qual foi a variação do dólar de ontem. Mas isso foram os extremos. Na grande maioria do tempo, eu comentei isso até lá no nosso Morning Call, lembrando que a gente tem um grupo de WhatsApp onde eu comento todos os dias aqui sobre o mercado internacional, tendências de moeda, né? E eu comentei sobre isso no nosso Morning Call de hoje, que eu postei antes das 7 horas da manhã ali,
que a gente teve uma variação relativamente elástica ali entre 5,48 e 5,53 mais ou menos, mas na grande parte do tempo ele ficou variando entre 1 ou 2 centavos. Então isso trouxe uma estabilidade de dólar para a quinta-feira, né? E a quinta-feira ela foi marcada por vários indicadores importantes, sim. Nós começamos a quinta com o relatório trimestral da inflação, que trouxe muitas informações, muitas tendências de alta vistas pelo BC, né? Então eu até disponibilizei um link para o pessoal lá no grupo, lá para que eles pudessem ver, porque o relatório em si ele traz diversas análises, né? E aí é difícil a gente comentar pontualmente cada análise. O IGPM, assim como eu falei para vocês que o IPCA 15 era meio que um precedente do IGPM, ali eles andavam meio que junto, né? O IGPM projetado em 0,87 ele veio em 0,81, também trouxe queda aqui, né? Mostrando queda de preço para o mercado brasileiro de forma geral, tá? Nós tivemos os pedidos iniciais de seguro-desemprego, eles vieram ligeiramente abaixo, tá? Projetado 236 mil pedidos de seguro-desemprego, novos pedidos, né? E vieram 233, ou seja, aqui já é um dado que fazia muito tempo que a gente não via isso na economia americana, né? Os pedidos ficando abaixo do projetado. Por diversas semanas a gente vinha tendo uma projeção, né, de um determinado volume e os pedidos ficando acima dessa projeção. E dessa vez se inverteu, né? O projetado era 236 mil pedidos e ele ficou em 233, ligeiramente abaixo, pouca coisa. E um outro indicador extremamente importante foi o PIB americano, ainda uma parcial, mas continua demonstrando uma queda no primeiro trimestre, né? Projetado agora em 1,4, né? Então a gente tem um PIB que no último trimestre, né? No quarto trimestre de 2023, foi de 3,4 e agora a gente tem um PIB de 1,4, né? Um PIB americano. Então a gente teve muitos indicadores americanos e brasileiros na quinta-feira, mas que trouxeram uma estabilidade, justamente porque estava todo mundo aguardando a sexta, onde a gente ia ter formação de PTAX, onde a gente tinha mais alguns indicadores importantes. Então hoje foi um dia muito aguardado por todo mundo, fechamento de mês, fechamento de semestre. Então algo super importante, né? Que sempre traz grande volatilidade e eu até comentei sobre isso no nosso Morning Call de hoje. A gente começa logo pela manhã com a dívida líquida sobre PIB, né? A gente teve alguns indicadores, a gente teve dívida sobre PIB, mas a gente tem dívida líquida sobre PIB e dívida bruta sobre PIB, né? Ambas subiram, mas o meu destaque aqui fica para a dívida líquida sobre PIB. Quando a gente olha a dívida líquida sobre PIB, ela vem mês a mês subindo um pouquinho, né? É sutil, obviamente, porque não dá até para disparar por causa de volumes, mas ela vem mês a mês subindo, né? Então, quando a gente olha o ano de 2024, quando a gente olha, por exemplo, janeiro de 2024, né, dia 5 de janeiro, a gente teve uma divulgação de dívida sobre PIB. A dívida líquida sobre PIB em janeiro era 59,5%. E agora a gente tem uma dívida líquida no mês de junho, no final de junho, 62,2%, ou seja, subiu quase 3% em um semestre. É bastante coisa, pessoal, é muita coisa sim. Isso gerou um pouco de aversão também a risco de todo mundo, até porque ouve-se muito falar de novas formas de se gerar receita, né, para o governo, e ouve-se muito pouco sobre cortes de despesa, que é o que tem estressado o mercado ao todo, né, principalmente a parte fiscal do Brasil. Então hoje a gente tem um dólar caminhando para fechar na casa de quase 5,60, né? Ele está lá na sua casa de 5,59 e provavelmente, né, na segunda-feira ele deve dar alguns picos ali. Esse é o maior patamar de dólar desde o final de 2021, começo de 2022, que foi quando a gente teve ali dólar na casa de 5,66, 5,70, foram picos e a gente ainda estava no auge da pandemia, né? A pandemia que estourou em 2020, a gente em 2021 ainda tinha uma repercussão muito grande da pandemia. Então, no final de 2021, começo de 2022, foi quando a gente teve patamares muito elevados de dólar, que é o que a gente está vendo aqui novamente, né? E a gente tem um endividamento relativamente alto. Notícia boa para o Brasil que a gente teve na sexta-feira. Tem que ter uma notícia boa, né, pessoal? Notícia boa que a gente teve foi a taxa de desemprego. Taxa de desemprego que foi, mês passado, de 7,5%, projetado para esse mês 7,3%, mas ela veio em 7,1%. Então,
uma notícia super boa para o Brasil, taxa de desemprego caindo. Não é um nível confortável, 7% é um nível relativamente alto, mas só dela estar numa tendência de queda, a gente está super feliz com isso. E a gente teve o último indicador de hoje que saiu, que foi o PCE americano, né? Que é o indicador que antecipa ou que mede a inflação americana ali, que traz grandes tendências, né? Que o mercado todo acompanha isso. E ela veio exatamente em linha com o que foi projetado, tá? Então foi projetado um PCE de 2,6 e ele veio em 2,6, um PCE acumulado, ok? Contra um PCE do mês passado de 2,8. Ou seja, quando a gente olha, ele caiu comparado ao mês passado, e quando a gente faz a análise gráfica, a inflação americana ela vem caindo de forma muito lenta, mas ela vem. Então, quando a gente faz uma análise gráfica de um prazo um pouco maior, a gente vê uma inflação americana com uma tendência de queda, e isso é resultante da taxa de juros elevada. A gente teve diversas declarações de membros do Fed essa semana também que falaram que estão confortáveis com o patamar do dólar e com o patamar da taxa de juros americana e que não tem nenhuma projeção por enquanto de corte. Isso tem feito, galera, cada vez mais as projeções para corte da taxa de juros do Fed ser jogada para dezembro, e já tem algumas projeções começando a ganhar força de que não haverá cortes ainda em 2024. Então, está um pouco dividido o mercado, e com esses patamares de dólar, com a inflação caindo, mas de uma forma muito lenta, essa questão de cortar taxa de juros americana ainda esse ano tem perdido cada vez mais força, tá bom? Nós tivemos hoje uma declaração do Galípolo falando que a desvalorização do real e a rápida desvalorização do real tem começado a chamar a atenção, né? E é um ponto que realmente preocupa, porque já falei isso algumas vezes para vocês, quanto maior o dólar, maior uma tendência de inflação a gente tem, né? Então, maior vai ser a nossa taxa de juros, né? Ela vai ficar alta por mais tempo. Então, essa alta de dólar tem que preocupar realmente, né? Apesar de a gente ter muitas declarações falando, olha, não tem nenhuma projeção do BC intervir, isso não está nos incomodando, tá ok? Agora a gente tem um Galípolo falando, olha, a rápida desvalorização do real tem chamado a atenção nossa, sim, tá? E aí ele até comenta aqui, ele fala que a rápida desvalorização do real está acontecendo porque o Brasil é um mercado de extrema liquidez, e sempre que a gente tem uma tendência de alta na taxa de juros americana, sempre que a gente tem alguma tendência de alta nos juros futuros americanos, o Brasil é um dos países que mais sofre. Por quê? Porque por ter muita liquidez, o pessoal sai daqui para ir para lá. Na minha opinião, pessoal, basicamente meio que uma desculpa para falar, olha, a gente está com outros problemas aqui e eles não estão querendo assumir, né? Eu acho que um dos principais pontos que tem chamado a atenção e que o mercado tem analisado e não tem ficado contente é a questão fiscal do país, né? Tem se falado muito sobre formas de se arrecadar e não tem se falado sobre formas de se poupar ou formas de se cortar despesas. Acho que esse aqui é o principal foco dos investidores. Acho que a partir do momento que talvez mudar um pouquinho a chavinha e falar, não, realmente a gente precisa de mais receita, mas a gente precisa iniciar uma forma de poupar ou buscar formas de cortar custo aqui, talvez o mercado veja isso com bons olhos e a gente volte a ter uma tendência de queda de dólar. Por enquanto eu não vejo isso não, tá? Tô vendo um dólar seguindo patamares de alta aí por mais algum tempo. Beleza, pessoal? Espero que o vídeo não tenha ficado muito longo, espero que vocês tenham fechado muito bem o semestre aí. Se tiverem dúvidas ou se quiserem que eu faça algum vídeo específico, deixem nos comentários. Eu tô sempre respondendo a todos. Não esqueçam de fazer parte do nosso grupo de Morning Call, link tá aqui na descrição. Um abraço, pessoal, e até o First Call segunda-feira. Tchau, tchau!